Muito bom. Graças aos irmãos. Eu vou aproveitar, acho que 30 a 40 segundos para dar só um ponto de ordem muito rapidinho. Depois do debate que ocorreu aqui, quero chamar a atenção dos irmãos com relação a um aspecto importante. Irmão, por favor, evite as palmas. Eu entendo que há irmãos que são calvinistas, outros arminianos, e quando a defesa é feita à medida da tua pretensão, cai bem, mas, no entanto, isso acaba, de certa forma, desviando a atenção dos debatedores e depois criando uma ideia de partidarismo. Penso que o objetivo principal aqui não é ganhar o debate, ainda que seja isso uma colateral implícita, mas se fosse ganhar um sinergista aí entre vocês, já ficaria feliz. Então, não seria necessariamente ganhar o meu oponente o objetivo primário. Ok. Dispensando a apresentação. Graça irresistível. Bom, nós entendemos por graça irresistível a doutrina de que o Espírito Santo é o agente, por assim dizer, responsável, a grosso modo, pelo convencer e chamar o homem. Mas, de forma minuciosa, a graça irresistível, permita que eu dê uma nota rapidinho, é a doutrina de que o Espírito Santo opere soberano e eficazmente para converter o eleito, vencendo a resistência humana ao Evangelho e fundindo nele a fé e, obviamente, sem violar a sua volição. E com isso, via de regra, nós temos como ponto de partida o livro de João, capítulo 6, versículo 44 a 45. Eu vou fazer uma exposição muito rápida nestes 2 minutos, só para perceber o nosso ponto de partida. Livro de João 6, 44. Ok, diz o seguinte: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu restarei no último dia. 45. Está escrito nos profetas, serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Muito bom. A primeira coisa que chama a atenção nesse texto, mesmo antes de fazer um apelo aos textos paralelos, que é para termos uma percepção mais vasta, é o verbo que Cristo aqui vai usar, no grego koiné, para fazer menção sobre o Pai trazer. Obviamente que você tem aqui um texto em que há uma conjunção subordinativa, por assim dizer, condicional. Qual é essa condição? O Pai trouxer ao Filho, onde o fato principal da oração é vir a Cristo. Ou seja, para vir a Cristo é submetido a uma condição, que o Pai traz ao Filho. Portanto, o trouxer, curiosamente, ele não é usado aos verbos mais comuns, por assim dizer, que nós estamos a falar do hagó, kaleró, mas você tem, por sinal, um texto que podia pressupor uma certa violência, que é o verbo elquerro. Ou seja, das 8 ocorrências que você tem nas escrituras sobre esse verbo, você tem apenas o agente da ação, onde o agente passivo, ele não coopera, não resiste. Deixa que eu vos dê um exemplo muito rápido. João 12, 33. E eu, quando for levantado da terra, atrairei a todos a mim. Mas parece que aqui ainda há discussão. Caminhemos um bocadinho. João 8, 18, 10. Então, Simão Pedro puxou da espada que trazia. Você percebe que propositadamente esse verbo é usado porque a espada é um elemento nativa. Ele não resiste e não coopera. Sequência. Então, Jesus disse, João 21, 6. Então, Jesus disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Sequência. João 21, 11. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. De novo, para ser um pouco mais objetivo e economizando o tempo. Atos 16, 19. Vendo os seus senhores que lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, o arrastaram para a praça, à presença das autoridades. O autor usa novamente esse verbo, elquerro, para passar a ideia de que Paulo e Silas não resistiram e muito menos cooperaram. De novo, para terminar, os exemplos. Tito 2,6, onde ele vai falar sobre o fato de que
algumas pessoas aí na igreja davam primazia aos ricos que, por sinal, arrastavam os mais pobres a tribunal, que mostrava poder em que aquele que é arrastado não tinha como resistir. Em um sistema corrupto isso funciona. Vivemos debaixo de um sistema corrupto, sabemos bem isso, e penso que dispenso explicação. Então, com base a isso, irmãos, com base a esse ponto de partida, o que você percebe aqui em primeira instância é que sim, a graça de Deus, ela não é irresistível, ou seja, a doutrina da graça irresistível, ela diz que a efetivação do sacrifício vicário de Cristo não pode depender, em última instância, e nem sequer na primeira, do inimigo de Deus. Então, eu penso que as implicações que poderemos levantar daqui é muita, mas tentando economizar o nosso tempo, é justamente por isso que você tem chamados, vamos assim dizer, chamado dos apóstolos, onde são exemplos que eu chamo de ponto alto, em que Jesus chama os apóstolos e parece que já tiveram algum contato, parece que eles, em dado momento, combinaram, Jesus vai passar depois até Mateus está lá na coletadoria, se assim posso dizer, e diz, siga-me. Tipo, ele não disse muita coisa, e Mateus segue. Isso segue-se assim para todo exemplo de chamamento dos apóstolos. E todos eles seguiram de forma irresistível. Ou seja, e Paulo, obviamente, na primeira pessoa, ele pega-se como exemplo, de forma contundente, isso para dizer que, e se tivéssemos que citar pelo menos exemplos de forma prática, não teríamos só Paulo. Nós temos pelo menos 7 exemplos, onde Paulo você encontra em Gálatas 1, 15, 16. Os 7 exemplos, do Antigo Testamento ao Novo, esses são os indiscutíveis, que muitas das vezes chama-se de exceção. Mas pronto, nós não queremos que seja exceção. Nós queremos, obviamente, que o homem natural não pode resistir à graça de Deus. Dali que Paulo vai fazer aquela pergunta retórica em Romanos 9. Se Deus se queixa disso, se é assim, obviamente estamos a falar de um texto soteriológico, né? Então, por que se ninguém pode resistir à vontade de Deus, por que ela ainda se queixa? E Paulo vai dar aquela deixa que todos nós sabemos. Quem és tu, homem, para replicar a Deus? Então, quando tiver próximo do meu tempo, faz favor, se puder avisar, agradeceria. 3, ok. 4. 4 minutos. Muito bom. Ok, então, a ser assim, meus irmãos, veja que essa doutrina, ela é assente em várias partes das Escrituras, onde você tem, por exemplo, 2 Tessalonicenses 2, 13, 14, na fala de Paulo, que vai ter o seu ponto alto em Romanos 8, 30, e não menos importante, como exemplo prático, como já fiz menção, em Gálatas, que Paulo vai fazer menção. Diz o seguinte: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, amados irmãos, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé, na verdade, para o que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançares a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E depois, diante dessa situação, o que é que Paulo vai nos dizer? Indo para Gálatas, capítulo 1, versículo 15 a 16, para já fazer uma exposição aqui rapidinho sobre isso. Diz o seguinte: quando, porém, ao que me separou antes de nascer e me chamou pela sua graça. Qual é essa graça? É sobre essa graça que nós estamos a falar, irresistível. E eu penso que o caso de Paulo é um dos pontos altos que nós temos no Novo Testamento por conta da sua condição pretérita, ou anterior à conversão. Então, de novo, esse chamar pressupõe uma certa violência. Permitam-me aqui o termo provocativo. Ou seja, é Deus na ativa e não o homem na cooperação. E me chamou, pela sua graça, aprove, 16, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detença. Não consultei carne e nem sangue. 20 segundos. 20 segundos. Ok, muito bom. Então, a doutrina da graça irresistível, irmão, ela
postula de forma peremptória de que a eficácia do sacrifício de Cristo, ela não pode ter a vontade caída do homem como elemento sine qua non. Ainda que em algum momento consigamos, de certa forma, vamos lá, pelas nossas observações, tentar inferir alguma coisa contrária, mas pelas Escrituras certamente que não é possível. É disso que nós vamos discorrer, obviamente levantando implicações. O tempo é curto, dizia Silvio Lobato, mas é o tempo que temos. Obrigado, irmão.